Boa noite, irmãos. Vamos iniciar a exposição do texto de hoje, antes de fazermos a leitura do texto com uma palavra de oração. Então convido você a fechar os seus olhos na sua casa e vamos orar ao nosso Deus. Querido Pai, soberano Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, nesse tempo tão difícil que temos enfrentado já há alguns meses, Deus, de isolamento social, da impossibilidade de a igreja estar reunida, toda ela junta, Senhor, todos os irmãos em o mesmo horário. Sabemos que há vários irmãos que não podem estar presentes por dificuldades, Senhor, com a sua saúde, por fazer parte do grupo de risco. Mas nós confiamos, Deus, no Teu cuidado, na Tua bondade para com Teus filhos, no Teu amor que foi expresso por nós na cruz do Calvário, Senhor. E nós confiamos nas Tuas promessas sobre uma vida eterna que está reservada aos Teus, aqueles que Tu escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Obrigado porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para a verdade. E se hoje estamos aqui reunidos em torno da Palavra de Deus, é porque o Senhor interferiu, agiu no nosso coração, mudando a disposição natural de rebeldia e nos dando amor, Senhor, pelo Senhor Jesus Cristo, pela Sua Palavra, e por tudo aquilo que o Senhor faz por nós aqui neste mundo. Nós confiamos plenamente nisso, sabemos que Tu nos guia o tempo todo e nos guiará, Senhor, durante a exposição desse texto de hoje. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Convido os irmãos, então, a abrir suas Bíblias em Mateus 16. Estamos nos encaminhando aí para a reta final deste capítulo. Hoje nós veremos os versos 21 a 23. Então, convido você a acompanhar a leitura comigo. O texto diz assim: Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então, antes de nós iniciarmos a análise do texto diretamente, vamos só recordar o contexto histórico neste momento. É importante porque o capítulo 16 ele é narrado aqui em uma ordem cronológica, e entendermos um pouquinho dessa ordem nos ajuda a compreender cada um desses textos. Se nós pegarmos o texto de maneira isolada, certamente nós perderemos profundidade na compreensão do texto e perderemos informações importantes aqui que vão nos ajudar a entendê-lo de maneira correta. Então, o capítulo 16, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, analisar aqui comigo, ele abre com mais um encontro de Jesus com aquela elite religiosa dos seus dias. Aqui, no caso, eram fariseus e saduceus. Neste encontro, os religiosos pedem a Jesus um sinal definitivo, um sinal que claramente comprove que Jesus é mesmo o Messias enviado por Deus para Israel. Jesus afirma neste encontro com os religiosos que nenhum sinal seria dado, senão o sinal de Jonas. Jesus ele não se dobraria naquele momento diante do pedido daqueles homens hipócritas, mas no seu devido tempo eles teriam um sinal indiscutível que provaria, que comprovaria todas as palavras de Jesus como verdadeiras. Este sinal, conforme nós vimos na pregação deste texto, é o sinal da ressurreição. Cristo, então, ele vai se afastar, ainda aqui no capítulo 16, desses homens, e ele parte por uma outra região da Galileia, para lá ensinar de maneira particular os seus discípulos, aquele grupo mais íntimo dos 12. Jesus ele inicia esse momento de ensino particular pedindo para que os seus discípulos se afastem do ensino, do pensamento e da postura dos religiosos. E na sequência vemos que os apóstolos representados ali por Pedro, eles acabam dando sinais de verdadeiro amadurecimento quando confessam que na opinião deles Jesus é o Cristo, ou seja, Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí então, nesse diálogo agora mais particular com Pedro, Jesus diz para ele que aquela declaração que ele havia dado em nome dos discípulos não é fruto de natureza humana,
não procede de carne e sangue, mas é fruto de revelação divina. Jesus também diz para Pedro que ele teria uma função especial na construção da igreja do Novo Testamento e que daria a todos os discípulos as chaves do reino, onde através da pregação desta mesma declaração que eles deram no verso 16, a pregação das boas novas de que o Messias chegou, e esse Messias é Jesus de Nazaré, o Salvador dos homens. Através desta declaração, as portas do reino seriam abertas para mais pessoas. E aí então nós chegamos no texto que nós acabamos de ler, onde Jesus continua a ensinar os seus discípulos. Depois dos discípulos declararem com clareza a sua confiança em Jesus como o Messias prometido, agora o assunto, o tema desta nova lição é a missão que o Messias veio executar no mundo. Nós temos mais uma vez Pedro aqui assumindo uma posição de destaque na narrativa, porém, entre esses dois textos que nós analisamos nessas últimas semanas, há aqui um contraste bastante claro. Nós acabamos de ver Pedro como a pedra, aquela sobre a qual Cristo edificaria a sua igreja. E agora nós temos um diálogo distinto de Cristo com Pedro, e outra pedra aparece agora, só que é uma pedra de tropeço. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos diante de nós mais um texto maravilhoso e que tem sempre muito a nos ensinar. Nós vamos aprender aqui hoje sobre a missão do Messias. Veremos a reação do apóstolo Pedro ao tomar conhecimento desta missão e, por fim, tentarmos compreender o significado desta outra pedra presente no capítulo 16, a pedra de tropeço. Então vamos, em primeiro lugar, analisar a missão do Messias no verso 21. Diz assim o texto: desde este tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então o verso aqui, esse versículo 21, ele inicia com a expressão desde esse tempo. Isso aqui está narrado aqui por Mateus para marcar um momento importante de virada no ministério de Jesus. O tempo da grande popularidade, onde o Messias andava pelas cidades pregando o evangelho do reino, realizando muitos sinais e milagres, sempre seguido por grande multidão, está chegando ao fim. A reta final do ministério terreno público de Jesus está se aproximando. Desde esse tempo, se refere diretamente ao tempo onde os discípulos declararam, ali representados por Pedro, que Jesus para eles é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Os discípulos, eles possuem agora um entendimento claro de que Jesus é o enviado de Deus. E diante disto, Cristo passa a ensiná-los sobre a missão do Messias. Portanto, desde o tempo desta declaração de fé dos apóstolos, algo mudou. Mas o que mudou diretamente? O texto nos diz: Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém. Jesus, que havia se afastado depois da controvérsia com fariseus e saduceus, depois de ele ter ido a Cesareia de Filipe, ao norte da Galiléia, ter ficado recluso ali, ensinando os seus discípulos, ele afirma que chegou a hora de parar de evitar o confronto com os religiosos e chegou a hora dele ir para a cidade que mata os profetas, conforme Mateus mesmo vai dizer lá em Mateus 23:37. Ou seja, chegou a hora do Messias ir para Jerusalém, a capital da religião judaica, com um objetivo muito bem definido, que era fazer a vontade do Pai, cumprir com a sua missão. Jesus diz que é necessário, é fundamental, algo precisa ser feito, e isto é a sua principal missão neste mundo. Era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Pela primeira vez, Jesus ensina de maneira aberta.
Ou seja, sem mensagens parabólicas, sem ilustrações, numa linguagem clara e objetiva, qual é a sua principal missão neste mundo. É necessário, diz ele, que o Messias venha a sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Nós devemos, irmãos, sempre lembrar de que havia uma expectativa nacional em torno do Messias de Israel. Uma expectativa que era amplamente disseminada no judaísmo do primeiro século. Que o Messias ele viria como um libertador político, alguém que faria uma grande revolução armada. Dizer que nada disso aconteceria neste momento, mas que o Messias teria que sofrer e morrer, certamente causou aqui uma grande confusão na mente dos apóstolos. Talvez isso ajude a explicar o porquê que um dos 12, que havia confessado junto com os demais que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, tenha, com o passar dos dias, abandonado esta confissão e mais tarde resolvido trair o Filho de Deus. Este Messias, sofredor, que veio para este mundo para morrer, ele é um Messias inesperado por muitos judeus. Um Messias difícil de ser compreendido. E que continua sendo um Messias rejeitado por muitos em nossos dias. Muitas pessoas, mesmo dentro de igrejas cristãs, que falam de Jesus, que ensinam sobre o seu sofrimento, morte e ressurreição, não entendem o porquê que estas coisas eram necessárias, como diz o texto. Não entendem a missão do Messias. Um grande número de pessoas que se dizem cristãs olham para a cruz do Calvário e enxergam ali a história de um mártir, alguém que foi assassinado, que foi morto contra a sua própria vontade. E não como alguém que veio ao mundo com um objetivo, com a missão, e essa missão era entregar a sua própria vida em nosso favor. E isso ocorre justamente por conta de algo que nós tratamos na semana passada. Mensagens incompletas sobre o Evangelho. Mensagens incompletas sobre as boas notícias que existem na salvação em Jesus Cristo. Essa má compreensão existe por mensagens do tipo Jesus te ama, como se isso fosse a pregação do Evangelho. Porque para entendermos a necessidade que o texto afirma aqui de sofrimento, de morte, é preciso antes disso entender a má notícia que está sobre todos nós. E mais uma vez eu vou repetir a má notícia. A má notícia é que Deus declarou que todos os que pecam morrerão, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Esse é o triste destino de toda a humanidade. Ninguém escapa desta realidade. A boa notícia é que Deus, em sua infinita graça, misericórdia, sabedoria, Ele providenciou uma saída para esse dilema. Deus havia dito na sua lei que sem derramamento de sangue não há perdão, mas que através do sangue derramado, e essa ideia de sangue aqui é simplesmente a ideia de um sacrifício, através de um sacrifício a redenção é fornecida. Foi aí que Deus entregou a sua lei a Moisés, onde ele providenciou lá uma maneira para que as pessoas pudessem estar diante de Deus. Deus habitava no meio do povo e podia se relacionar com este Deus. Qual a única forma de se relacionar com um Deus santo, reto, sem pecado? É estando reto e sem pecado também. Então o caminho provisório, providenciado por Deus, era por meio da oferta de animais sacrificados
no lugar do pecador arrependido. Uma morte substitutiva. Um animal inocente, ele morria no lugar do homem culpado. Estes sacrifícios eram temporários. Eles precisavam, inclusive, serem repetidos com frequência. Isso por quê? Porque os animais eles não possuem os requisitos necessários para produzir em nós uma justiça eterna e suficiente. Por isso, constantemente, você tinha que ir lá e repetir o sacrifício. Só que mesmo imperfeitos como eram estes sacrifícios, eles já apontavam para um sacrifício definitivo que seria oferecido no futuro. Foi por este motivo que Jesus veio e morreu e entregou a sua vida. Ele fez isso para se tornar ele mesmo o definitivo sacrifício final, o sacrifício perfeito por nossos pecados. E aqui eu vou citar alguns outros textos bíblicos que mostram isso. Hebreus 9, versos 13 e 14, diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ainda, Colossenses 1, 21 e 22. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Mais um texto, 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 21. O pastor Adriano já expôs esse texto aqui. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio deles, vocês creem em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Ou seja, por meio dele, de Cristo e daquilo que ele fez, cumprindo com a sua missão, nós tomamos posse da promessa da vida eterna. E de que forma nós fazemos isso? Por meio unicamente da fé, crendo em Jesus e na sua obra. É através da nossa fé no sangue derramado, no sacrifício substitutivo de Cristo pelos nossos pecados, que recebemos a vida eterna. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A missão do Messias foi revelada. Envolve sofrimento, morte e ressurreição. A ressurreição, o sinal de Jonas, comprova que o sacrifício foi aceito por Deus. Comprova todas as palavras e o ensino do Messias. Comprova que a missão do Messias na terra foi consumada. O Messias ensinou aos seus discípulos: é necessário que o Messias sofra e morra e ressuscite. Se tudo aquilo era mentira, não haveria ressurreição. Poderia até haver o sofrimento e a morte, mas a ressurreição não. O perdão foi providenciado por meio do Cordeiro de Deus. Basta nós crermos nisso e tomarmos posse deste perdão e da vida eterna. Além disso, esta mesma ressurreição de Cristo prova que Deus tem poder de ressuscitar os mortos. Ela garante que aqueles que confiam em Jesus não vão permanecer mortos, mas serão ressuscitados à vida eterna. Essa é a nossa bendita esperança. O Messias revela a sua missão: providenciar o sacrifício substitutivo que tanto nós precisamos,
para ter acesso a Deus, nosso Criador. Agora vejamos a reação de Pedro diante desta missão. Como Pedro reagiu ao tomar conhecimento claro de qual seria a missão de Jesus Cristo neste mundo? O verso 22 nos diz: Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Em poucos versículos, nós saímos de um apóstolo Pedro nitidamente amadurecendo, confessando de forma precisa quem é Jesus, para um momento agora de completa imaturidade, onde Pedro literalmente censura o Senhor Jesus. Pedro chamou Jesus para o lado e passou a repreendê-lo ou reprová-lo, aí, dependendo da sua tradução. Vocês conseguem perceber o tamanho da gravidade da atitude de Pedro? O apóstolo que acabou de afirmar que para os discípulos Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo depois de dizer isso, Pedro achou por bem que este Cristo, o Filho de Deus, o Deus que se fez carne, precisava de uma repreensão. Na sua própria cabeça, ele, Pedro, achou que possuía o melhor discernimento sobre aquilo que deveria acontecer ao Messias do que o próprio Deus. Depois de ouvir sobre a missão de Jesus neste mundo, o que seria necessário acontecer, sofrimento, morte e ressurreição, Pedro afirmou que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Essa frase inicial, que Deus não permita, Senhor, a tradução mais literal possível do original no grego seria misericórdia a ti, Senhor. Ou seja, Pedro está pedindo para Deus ter misericórdia de Cristo. E neste ponto, por mais discutível que isso possa ser, nós podemos até compreender este desejo do apóstolo. Nós não devemos, obviamente, desejar o sofrimento e a morte de ninguém, muito menos de um mestre, como era o caso aqui. Mas é a segunda oração dessa declaração que demonstra um sério problema. Quando ele diz, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Em outras palavras, Pedro está dizendo que Deus tenha misericórdia de ti, Senhor, porque isso não deve acontecer e não acontecerá. É uma expressão bastante enfática, isso nunca acontecerá. Aquele homem que havia acabado de confessar que Jesus é o Messias, agora fala de uma maneira extremamente arrogante, como se ele conhecesse mais sobre os planos eternos de Deus do que o próprio Messias. Isso demonstra que dentro daquele conceito que Pedro tinha de Messias e da missão do Messias neste mundo, o sofrimento e a morte não estavam presentes. Houve de fato um amadurecimento no fato de Pedro ter reconhecido corretamente que Jesus é o Messias, porém muito ainda precisava ser aprendido. Há agora um longo caminho ainda pela frente de ensino e renovação da mente deste homem. Mas nesse ponto eu quero chamar sua atenção para algo que em outras oportunidades eu já alertei, sobre a possibilidade que nós temos de ler um texto bíblico e não nos identificarmos pessoalmente com ele. Eu falei muito sobre isso em textos onde nós analisamos a postura dos religiosos. Muitas vezes nós olhamos para o erro destes homens, chamados por Cristo de hipócritas, e pensamos como algo distante de nós. Nós não nos identificamos com estes homens hipócritas de maneira rápida. Na verdade, nós rapidamente concluímos que não temos nada em comum com eles. E essa mesma falta de identificação que ocorre com fariseus e escribas pode acontecer quando nós analisamos a postura imatura dos discípulos ao longo do relato dos evangelhos. Nós corremos o risco de ler essa declaração de Pedro e ficar pensando, nossa, como Pedro era incrédulo, como ele era imaturo, como que pode, no momento, fazer declarações maduras e logo depois, logo na sequência, agir com tamanha imaturidade.
Nós não devemos jamais esquecer o alerta que Paulo vai nos dar lá em Romanos 15:4, onde ele diz que pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, em toda a Escritura, em todos os textos, nós vamos encontrar ensino. Nós vamos encontrar oportunidades de crescimento e de amadurecermos por meio do texto. A atitude de Pedro pode muito bem servir, sim, em relação à atitude de qualquer outro crente verdadeiro. Outro discípulo que segue a Cristo, que confessa Jesus como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus, como Messias, mas que na sua caminhada do discipulado está ainda em um processo de amadurecimento, de crescimento espiritual. Isso porque nesta jornada rumo à perfeição, jornada da santificação, e aqui devemos sempre lembrar que a perfeição não vai ser atingida neste mundo. O discípulo ele pode sim intercalar declarações poderosas, firmes, corretas, com declarações imaturas, até mesmo declarações mundanas, que não refletem o ensino de Cristo e a palavra de Deus. Pedro ele confessou crer no Messias, mas ele se recusava a crer no sofrimento do Messias. Da mesma forma, nós, crentes, podemos confessar em um momento a soberania de Deus, por exemplo, mas logo depois questionar a Deus os motivos pelo qual sofremos, ou ainda viverem com medo do dia da manhã. Um outro exemplo bem prático disso. Nós começamos a nos sentir mal fisicamente. Vamos até o médico. Fazemos uma bateria de exames. Aí o seu médico suspeita de que você tem um sério problema de saúde. Aí você começa a orar a Deus pela cura, para que não seja nada. Aí então você volta ao médico, recebe o resultado dos exames e vê que você não tem nada, não era nenhum problema grave. Aí então você vai começar, ao invés de agradecer a Deus pelas orações respondidas, encontrar justificativas. O médico errou, não era nada. Ou ainda, quando nos deparamos com algum problema difícil de ser resolvido, mesmo crentes confessando que creem num Deus Todo-Poderoso, muitos, ao invés de colocar imediatamente essa circunstância em oração, se debatem sobre si mesmo, procurando uma forma, com suas próprias forças, resolver determinado problema. Tiago, na sua epístola, ele trata um pouco desse contraste, dessa dificuldade que nós muitas vezes temos de viver aquilo que confessamos. Na sua epístola, lá no capítulo 3, onde ele trata sobre dominar a língua, dominar o falar, ele escreve ali para a igreja, para crentes. E ele diz nos versos 9 e 10, com ela, e aqui ele está se referindo à língua, o nosso falar, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Ele fala que muitas vezes alguns cristãos que podem ser cristãos verdadeiros louvam o Senhor com a sua boca, bendizem a Deus, glorificam o Pai, e pouco tempo depois está falando mal dos irmãos. E ele diz, isso não deveria ser assim, e realmente não deveria ser assim. Nós devemos buscar sempre viver de acordo com a nossa confissão de fé. Pegando o exemplo de Pedro, se eu confesso que Jesus é o Messias, então eu preciso confiar nas suas palavras. Eu preciso confiar que Ele sabe qual é a sua missão. Se Ele diz que é necessário sofrer, morrer e ressuscitar, então por mais difícil que seja para mim compreender no momento, eu apenas opto por confiar nele. E esse é o mesmo dilema de todos nós. Dilemas ou que já enfrentamos, ou talvez estejamos enfrentando, ou ainda vamos enfrentar. Momentos da nossa vida onde a nossa forma de pensar, as nossas expectativas, nos fazem ficar confusos. Nós somos tentados a questionar ou a agir como Pedro.
Isso de modo nenhum deve acontecer na minha vida. E é neste momento que nós devemos lembrar da nossa confissão de fé. Nesses momentos de dificuldade, de dilemas, de situações difíceis. Lembrar o Deus a quem seguimos e servimos. Um Deus que é soberano, imutável, misericordioso, todo-poderoso, santo. Um Deus que nos ama e que prova deste amor ao enviar o Filho para morrer em uma cruz. Nós devemos lembrar destas promessas eternas, lembrar do futuro glorioso que nos aguarda e confiar. Mesmo que seja difícil para nós no momento entendermos os motivos pelo qual passamos por determinada circunstância. Nós não devemos jamais ser como aqueles que se dizem crentes, mas que quando o sofrimento bate à porta, nós ficamos dizendo que você não pode aceitar isso na sua vida, que você precisa determinar o sucesso, a prosperidade ou a felicidade. Foi essa a exata mesma atitude de Pedro com Jesus. Diante do iminente sofrimento e morte, Pedro agiu aqui como um belo pregador da prosperidade. Não aceite isso na sua vida. Determine a vitória. Deus tem sempre o melhor para você neste mundo. Ele quer lhe transformar em um rei. O ponto é que o conselho de Pedro aqui não se mostrou como algo digno de um coração regenerado, transformado, renovado por Deus. Foi um conselho que mais se parecia com uma pedra de tropeço, que é o que veremos no verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Vamos tentar imaginar a cena aqui presente. Jesus está ali ensinando seus discípulos sobre a sua missão. Uma missão que envolve sofrimento, morte e ressurreição. Pedro, ao ouvir isso, fica perturbado e chama Jesus para uma conversa reservada. Bem provavelmente a alguns poucos passos de distância dos demais. Jesus ele deve ali, pelo relato aqui da narrativa, ele ter ouvido as palavras de Pedro, afastado, porém aparentemente de lado para Pedro. Talvez com os olhos ainda direcionados ao grupo dos discípulos. Porém, imediatamente depois de Pedro proferir a sua última palavra, Jesus se volta para ele e passa a encará-lo olho no olho, e aí ele lhe diz: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Vamos tentar entender essas palavras duras aqui de Jesus a Pedro. O Messias inicia dizendo: saia da minha frente, Satanás. Algumas pessoas sugerem que Pedro estava neste momento sofrendo de possessão demoníaca. Satanás teria tomado o corpo do apóstolo e dito as palavras do versículo 22. O problema deste entendimento é que o próprio texto, inspirado por Deus, não nos diz isso. Pelo contrário, é muito claro aqui no texto que Pedro chamou a atenção. Pedro chamou Jesus à parte. Pedro começou a repreender Jesus dizendo aquilo que nós lemos no versículo anterior. Além disso, todos os demais registros que nós temos de pessoas sofrendo com possessão demoníaca são bem diferentes daquilo que está acontecendo aqui. Sabendo também que Pedro não é a personificação de Satanás, o que nos resta aqui é que a repreensão, as palavras ditas por Pedro a Cristo, tinham a sua origem na mentalidade do grande adversário de Deus. O contexto do próprio capítulo nos leva a esse entendimento. Um capítulo que traz algumas declarações e as suas origens. Religiosos declarando a sua oposição, multidões declarando as suas confusões, os discípulos declarando a sua fé no Messias, e agora Pedro declarando a sua completa imaturidade. Pouco tempo depois de Pedro ter feito uma declaração que possuía origem na revelação de Deus, agora nós temos o mesmo apóstolo fazendo mais uma declaração, só que esta nova declaração não provinha
de revelação divina, mas de sugestão demoníaca. Se Jesus desse ouvido ao conselho de Pedro, consequentemente ele estaria dando ouvidos e cederia à tentação que Satanás havia lhe conferido lá no deserto. Sem sofrimento, sem morte e, consequentemente, sem ressurreição. O resultado disso seria a desobediência ao Pai. O Messias tropeçaria e não cumpriria a sua grande missão neste mundo. Vamos recordar qual foi a tentação de Satanás que nós vimos lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Satanás propôs a Cristo um reino sem cruz, um reino sem sofrimento, um reino sem sacrifício, um reino sem sangue derramado. E é exatamente isso que Pedro está sugerindo a Jesus neste momento. Sofrimento, morte, nada disso, Senhor. Isso jamais acontecerá. Que Deus não permita, é o que diz Pedro. As palavras do apóstolo, conforme Jesus mesmo afirma, não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Ou seja, não leva em consideração a missão que o Pai concedeu ao Filho realizar neste mundo. Considera apenas os desejos e as falsas expectativas humanas. Considera os desejos de um mundo que vive em oposição ao Senhor. Nós não queremos um Messias sofredor. Nós queremos um rei, um guerreiro militar que triunfe sobre as demais nações. E nós temos aqui mais uma lição extremamente importante. Pedro, aquele sob qual a igreja do Novo Testamento seria construída, aquele que acabou de realizar uma confissão madura de fé, uma confissão inspirada por Deus, está agora, neste momento, sendo um agente a serviço de Satanás. Eu sei o quanto isso pode ser chocante, mas isso tem um significado para todos nós, onde mesmo crentes verdadeiros, nós podemos em determinados momentos servir ainda a Satanás deste mundo. E quando que isso pode acontecer? Quando nós não levamos as coisas de Deus em consideração e passamos a considerar apenas as coisas dos homens ou as coisas do mundo. Toda vez que tomamos decisões, que agimos, que falamos, ou até mesmo quando pensamos sem levar Deus e a sua palavra em consideração, toda vez que não renovamos a nossa mente, mas mantemos aquilo que o Novo Testamento chama de antigos procedimentos, nestes momentos nós atuamos também como agentes de Satanás no mundo. Vou dar alguns exemplos bem práticos de quando isso acontece. O jovem cristão que não busca saber o que Deus ensina sobre namoro e adere às práticas comuns da sociedade, ele está servindo a Satanás no mundo. Um empresário cristão que age de maneira desonesta para obter lucro está a serviço de Satanás. Uma mulher cristã que não busca o padrão santo de Deus na sua maneira de se vestir, ela está sendo, sim, usada por Satanás no mundo. Cristãos que se reúnem para falar do pecado dos outros estão realizando o papel de servos do inferno. Um pastor que não se empenha em ensinar a palavra de Deus, mas possui objetivos pessoais e mesquinhos, faz aquilo que Satanás deseja. Tantos e tantos outros exemplos ainda poderiam ser dados aqui. Toda vez que não realizamos aquilo que Paulo nos orienta lá em Romanos 12, nós passamos a realizar aquilo que Satanás deseja neste mundo e não aquilo que somos em Cristo, chamados a fazer. Romanos 12, versos 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos chamados para oferecer a nossa vida por completo a Cristo. Essa dicotomia religiosa de sagrado e profano não existe biblicamente. Tudo aquilo que eu faço, eu devo fazer como que para o Senhor, servindo aquele que me resgatou dos meus próprios pecados, que me resgatou da morte eterna. Este chamado ao discipulado radical, uma vida inteira consagrada a Cristo, é exatamente esse o assunto do próximo texto, onde Jesus continua ali a ensinar os seus discípulos o famoso texto de Mateus 16, 24. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porém, esse é o assunto da próxima semana. Então, para concluir, irmãos, vamos recapitular então o que nós aprendemos aqui com o texto de hoje. O texto de Mateus 16, versos 21 a 23. O Messias revela a sua missão. Pela primeira vez, Jesus ensina de maneira clara e objetiva o que ele veio fazer neste mundo nessa sua primeira vinda. A sua missão consiste em sofrer, morrer e ressuscitar. Esta é a missão que o Pai lhe concedeu. Cristo ele veio providenciar o pagamento necessário. Ele veio aplacar a ira de Deus, veio tornar o Criador propício a nós, pecadores. Porém, Pedro ainda não compreendia todas as coisas. E aqui é influenciado pelo contexto do seu tempo, um pensamento mundano que busca sempre a oposição ao Senhor, ele rejeitou esta ideia de sofrimento e morte. Semelhante a muitas pessoas que até hoje não entendem e não acreditam nos motivos corretos do porquê Cristo morreu, porque era necessária a sua morte na cruz. Nós devemos sempre lembrar que qualquer tipo de redenção que seja prometida ao homem e que não esteja alicerçada naquilo que Cristo realizou na cruz e que foi confirmado por meio da sua ressurreição, deve ser rejeitada. Porque qualquer tipo de redenção que não seja no sangue de Cristo tem origem em um pensamento anticristão, rejeita a missão do Messias. É um pensamento demoníaco que rejeita a necessidade da morte do Cordeiro de Deus para o nosso perdão e vida eterna. A ideia de uma redenção sem a cruz é uma pedra de tropeço para muitos. Pois sem esta morte, irmãos, se nós não confiarmos naquilo que Cristo fez no Calvário, nós, seres humanos pecadores, nós não temos nada. Tropeçaremos e permaneceremos perdidos para sempre. Pois onde não há derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Que não seja assim entre nós, porque cremos e porque confessamos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que sofreu, morreu em nosso lugar e que ressuscitou ao terceiro dia, dando assim a prova definitiva da sua vitória. Ressurreição que é também a nossa vitória sobre a morte, onde Cristo nos concede, nele mesmo, vida e vida eterna. E nós damos graças a Deus por isso. Vamos orar, meus irmãos. Bondoso Pai, amado Senhor, obrigado por mais um texto bíblico que nós podemos aqui aprender juntos durante essa noite. Texto no qual o Senhor nos revela a sua missão neste mundo, o que o Messias veio fazer na sua primeira vinda, e essa missão consistia em sofrer, morrer e ressuscitar. Que a gente possa aprender com o exemplo do apóstolo Pedro.
Alguém que declarava a sua fé de uma maneira correta, por meio de revelação divina, que Jesus é o Messias, porém que ainda era imaturo para compreender muitas questões importantes. Nós temos hoje o privilégio de podermos aqui ler sobre este erro de Pedro e aprender com ele, não cometermos o mesmo erro. E eu peço que o Senhor nos ajude a nos fazer viver de maneira coerente a nossa declaração de fé. Se crermos que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que nós temos perdão nele, se nós confiamos num Deus soberano e amoroso que revela este amor por meio da morte do Filho, nós devemos viver toda a nossa vida de acordo com isso. Se entendemos que fomos salvos da escravidão do pecado e agora somos libertos, nós não somos libertos para viver do jeito que bem entendemos. Nós não somos libertos para viver em outra servidão, a servidão a Cristo. Termos uma vida de serviço ao nosso Senhor, que nos resgatou de nós mesmos e que nos providenciou a vida no Filho. O seu sangue derramado no sacrifício perfeito, que nos providencia a justiça necessária. Obrigado, porque sabemos que, se não fosse por isso, nós jamais encontraríamos um caminho para a redenção. Mas nós encontramos tudo aquilo que precisamos no Messias e naquilo que Ele fez por nós. Obrigado, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos continuar orando, todos firmes, juntos, em um mesmo propósito. Que o Senhor nos mantenha juntos, firmes nessa caminhada, crescendo na palavra de Deus, mesmo diante das dificuldades. E que você possa também orar pelos irmãos, por todos aqueles que você conhece, pedindo que o Senhor guarde a saúde de cada um. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Uma boa semana a todos, que Deus guarde a todos vocês e nos vemos no próximo domingo. Até mais.